Nesse vídeo eu vou te falar qual a habilidade mais importante que você precisa ter para ter sucesso nos estudos e em praticamente todas as áreas da sua vida. E se você é novo ou nova por aqui, sejam muito bem-vindos a esse canal. Nosso assunto aqui é sobre matemática e aprendizagem. O objetivo é que vocês entendam matemática sem ficar decorando e sim entendendo, para que você aumente também a sua inteligência ao aprender essa matéria que é tão fantástica. Já aproveita, não esquece de se inscrever aí no canal e deixar um like no vídeo se esse conteúdo for relevante para você. E essa habilidade tão importante, principalmente nos dias de hoje, é a habilidade de você aprender a aprender. E por que essa habilidade é tão importante? Veja, diferente de alguns anos atrás, em que o mundo ele era menos acelerado, a gente tinha menos recursos tecnológicos, a quantidade de informações que você tinha que absorver, a velocidade em que as coisas surgiam no mundo, era bem mais lenta, bem mais devagar. Hoje em dia, a cada minuto você tem uma notícia nova, você tem uma tecnologia nova e diversas informações surgem, profissões que começam, profissões que acabam. Então acaba sendo essa loucura e costuma se dar bem quem tem essa habilidade de aprender coisas novas com facilidade, com mais velocidade. Então o fato é que hoje em dia, para você ter sucesso em qualquer área da sua vida e principalmente nos estudos, você precisa aprender a aprender as coisas. Ganhar velocidade nisso, se tornar um aprendedor. Essa vai ser uma grande vantagem, porque se você fizer isso, qualquer coisa que parar no seu caminho que você tiver que aprender, você com certeza vai tirar de letra. Então, nesse vídeo eu separei alguns princípios importantíssimos para que você se torne um aprendedor, ou seja, a pessoa que tem essa habilidade de aprender coisas novas com mais velocidade. E como uma referência, eu estou usando aqui um livro bastante incrível sobre aprendizagem. Recomendo que vocês leiam. Vou deixar aí na descrição também o link para esse livro, caso vocês queiram dar uma olhada, da Barbara Oakley. Inclusive, eu fiz um vídeo também sobre esse livro, falando um pouco da história dessa autora, que no início ela tinha dificuldade com matemática e como é que ela superou isso, tá? Vou deixar aí recomendado esse vídeo também, caso você queira assistir. Então, como boa parte das pessoas que me seguem aqui no canal e lá no Instagram também tem dificuldade de aprender matemática e de alguma forma estão assistindo esse conteúdo para ter uma aprendizagem melhor sobre essa matéria, eu queria te falar que quando você ganha a habilidade, quando você adquire essa habilidade de aprender matérias de exatas, principalmente a matemática, você também ganha uma habilidade de se tornar esse aprendedor. Porque o processo de se estudar matemática acaba sendo um processo também, já que é uma matéria desafiante, você acaba nesse processo se desenvolvendo como alguém que sabe aprender uma coisa nova, uma coisa desafiante. Então, por mais que você não queira usar matemática em alguma coisa específica na sua vida, ou para passar um vestibular, para passar um concurso, provavelmente se você adotar o estudo de matemática no seu dia a dia, você ganhe habilidades novas e consiga também, com essas habilidades, ter impactos positivos nas outras áreas da sua vida. E o que é mais curioso é que normalmente exatas está associado com dificuldade, né? Porque a maioria das pessoas tem dificuldade em matérias de exatas, principalmente a matemática, mas curiosamente também os homens de maior sucesso, principalmente financeiro, do mundo são pessoas de exatas. Se você não acredita, dá uma olhada nesses daí que eu separei para você. Se você olhar, por exemplo, o Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, hoje em dia, se não me engano, ele já é trilionário, ele se formou em engenharia elétrica e informática. O Elon Musk, que é o fundador da Tesla, da SpaceX e de outras empresas, se formou em física, também já é bilionário. O Bill Gates, outro bilionário, que dominou programação, claro, fundador da Microsoft, né, um dos fundadores, e começou também uma graduação em matemática, mas ele acabou saindo por motivos de trabalho. Warren Buffett, também um grande investidor, outro bilionário, ele estudou economia e finanças, também coisas que de certa forma se relacionam com a área de exatas. Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, ele estudou ciência da computação, outra matéria de exatas. E Steve Jobs, fundador da Apple, ele dominou eletrônica e programação. Steve Jobs especificamente não chegou a se formar em nada, mas ele dominava essas áreas que são áreas de exatas. Inclusive o Warren Buffett, que é um dos bilionários que eu mencionei, ele tem uma frase que é bastante interessante. Ela fica mais interessante em inglês, mas a tradução dela seria que quanto mais você aprende, mais você ganha, mais você tem retorno sobre isso. Provavelmente essa frase ele relacionava com retornos financeiros, mas você pode expandir isso para outras coisas da sua vida. Você tem ganhos e retornos
em várias áreas, porque de fato o conhecimento ele transforma. Então que fica essa reflexão para você e essa relação extremamente curiosa entre pessoas de exatas e pessoas que têm algum sucesso na vida, sucesso financeiro, seja lá o que for. E o que eu quero dizer por pessoas de exatas não são pessoas que nasceram com esse dom natural de aprender matérias de exatas, mas são pessoas que se interessaram em aprender o tema. Qualquer um deles que eu mencionei poderiam ter sido pessoas de humanas, por exemplo, mas eles se interessaram por algum motivo em matérias de exatas. E, na sequência, tiveram esse grande sucesso financeiro, fundaram empresas, etc. Então, o que eu quero que você perceba é que uma habilidade interessante que surge nessas pessoas que são de exatas, que estudam matérias de exatas, é a capacidade de resolver problemas. Afinal, é o que a gente faz em matemática, em física. Surge um problema, a gente raciocina para resolver ele. Então, essa habilidade de raciocinar, organizar o pensamento, estruturar um raciocínio, ele é útil também nas diversas áreas da vida, inclusive no empreendedorismo, nas áreas de finanças. Por isso que esses homens tiveram tanto sucesso e é um motivo para que você também se empenhe em estudar matérias de exatas, não só para passar em uma prova, mas sim para que isso tenha impactos em diversas áreas da sua vida lá na frente. Então, alguns princípios para você se tornar um aprendedor, alguém que aprende a aprender, que eu separei aqui para vocês. Primeiro princípio, que é um hábito que você deve adotar, é você reservar um horário do seu dia, um horário sagrado para você estudar. Esse horário pode ser de meia hora, 1 hora, 2 horas, vai depender muito da sua rotina, do quanto tempo você tem isso disponível, mas é muito importante que você tenha essa disciplina, esse hábito de todo dia, ou pelo menos 5, 6 dias da semana, você sentar e estudar e aprender. Além de você estar adquirindo conhecimento, você também vai estar disciplinando o seu cérebro. E essa habilidade é importante também, você adquirir essa disciplina. E um outro princípio também que está associado com esse primeiro princípio de você ter um horário para estudar é de você focar no processo. Muita gente, quando vai estudar, ela imagina que o objetivo dela seja, por exemplo, zerar uma lista de matemática. Só que quando você faz isso, você está focando em simplesmente terminar a lista, que seria o produto, o final desse processo, e não no processo em si, no aprendizado. O fato de você terminar a lista significa que no processo você está aprendendo. E é nesse processo que você deve focar. Se você, nessa janela de horário que você tem disponível para estudar, não conseguir terminar a lista, pelo menos você no processo evoluiu no aprendizado, fez exercício, treinou as suas habilidades e é isso que é importante. Às vezes tem gente que só pelo fato de querer terminar a lista acaba pulando algumas etapas, passando muito rápido em exercício, sem dar a devida atenção para eles e aí não gera o aprendizado aprofundado. Então foque no processo, vá fazendo exercício e se preocupe com o seu aprendizado e não com o resultado final. Outro princípio importantíssimo é você, durante as horas de estudo, alternar entre modos de tensão, de foco e de descontração. Eu falei sobre isso, na verdade são os modos difuso e focado do cérebro, em que são absolutamente fundamentais para o aprendizado. Eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar também aqui recomendado para vocês assistirem. Eu explorei mais esses temas para você ver a importância que é saber trabalhar esses dois modos do seu cérebro quando você está aprendendo algo novo. Outro princípio importantíssimo é você dar a devida atenção para o seu sono. Eu não sei se você sabe, mas a função do sono, da gente dormir, não é simplesmente para você descansar o corpo fisicamente, mas é um momento especial em que o cérebro vai fazer uma manutenção ali dentro. Então ele vai separar e alocar as coisas na memória. Aquilo que vai para o lixo, aquilo que vai para a memória de longo prazo, aquilo que não serve para nada. Então no momento que você está dormindo, que o cérebro continua trabalhando e faz essa limpeza. Isso significa que se aquele aprendizado que você teve no dia foi relevante de alguma forma, o cérebro vai armazenar aquilo, ou pelo menos boa parte, na memória de longo prazo. Se você não deu a devida atenção para o seu estudo, não focou na intensidade correta, é muito provável que quando você dormir ele vá jogar fora aquilo. Então você tem que tomar cuidado e, claro, ter as horas suficientes de sono, de pelo menos 6 a 8 horas, para que o seu cérebro consiga fazer todo esse processo, tirar as toxinas dele e adequar as coisas na memória de longo prazo. Então o seu sono ele é fundamental para o seu aprendizado. Então eu quero que você dê uma atenção especial para ele. Outro princípio importante, também conhecido, que é a revisão espaçada. O que isso significa? Da mesma forma que a gente armazena as coisas na memória, principalmente durante o sono,
a gente também tem que retomar em certos períodos de tempo determinado assunto para que ele fique no cérebro de forma mais fresca por um longo período de tempo. Então, uma técnica de revisão espaçada é que você, estudando um tema no dia seguinte, dê uma revisada nele depois de 24 horas. Inclusive, com a técnica do sono, você pode, caso você estude de manhã, revise de forma breve, pelo menos, o que você viu no dia antes de dormir. Que aí você vai estar alertando para o seu cérebro que aquele conhecimento que você viu de manhã ou à tarde, ele é útil e isso aumenta a chance de ele guardar aquele conhecimento. Então você vai fazer a revisão 24 horas depois e também pode fazer a revisão 7 dias depois, tá? Pelo menos esses períodos de tempo que embasam essa teoria da revisão espaçada para que aquele conhecimento seja relembrado e você aumenta a chance de ter ele guardado por mais tempo. Outro princípio importante, não tanto intuitivo, é você ir sempre além da dificuldade. Como assim? Suponha que você vai estudar para a prova da FUVEST, por exemplo, que é uma prova para entrar na Universidade de São Paulo e costuma ser uma das provas mais difíceis, pelo menos era até uns anos atrás. O aluno que se prepara para essa prova da FUVEST, se ele, quando estiver estudando, se preparar para o nível ITA, por exemplo, no vestibular militar, ele vai estar subindo a régua de dificuldade. Isso significa que, se ele está se preparando algo próximo do nível ITA, o nível FUVEST que a gente precisa vai ficar mais fácil. Isso serve também quando você está querendo aprender um assunto sofisticado. Por exemplo, imagine que você queira aprender funções. E isso aconteceu comigo, inclusive. Eu dominei muito mais o assunto de funções quando eu entrei na universidade e fui estudar cálculo diferencial integral. Já que é um assunto mais avançado que também envolve funções, eu percebi que depois de entender aquele assunto, pelo menos de forma intermediária, o assunto básico de funções visto no ensino médio ficou bem mais simples de entender. Então você sempre pode subir a régua, da mesma forma que alunos que se preparam para vestibulares militares também sobem a régua e pegam exercícios de Olimpíadas, por exemplo. Então você sempre pode aumentar um pouco mais de dificuldade para que o nível que você precisa fique mais fácil. E um último princípio que eu queria passar para vocês aqui nesse vídeo é para você sempre testar os seus conhecimentos e ir direto para a prática. E o que seria isso exatamente? Você já deve ter visto, e eu vejo isso com certa frequência, às vezes você tem um engenheiro elétrico que fez toda a graduação em engenharia elétrica, estudou todos aqueles assuntos, às vezes ele sabe menos do que um eletricista em relação à prática. Pelo fato de o eletricista ser uma formação muito mais prática, muito mais técnica, é muito provável que numa situação cotidiana o eletricista saiba mais que o engenheiro que ficou simplesmente na teoria, né? Um exemplo, claro, não é uma regra, mas eu já vi isso acontecendo. Então a pessoa que ela tem a prática nesse processo de aprendizagem, ela aumenta muito mais a chance de absorver aquele conhecimento e realmente guardar ele a longo prazo. Mas como é que seria isso uma matéria que é abstrata? Por exemplo, matemática. A prática seria você fazer provas, simulados, fazer exercícios. Você vai estar sempre testando o seu conhecimento. Por isso que simulados são úteis. Se você se colocar numa situação de prova, que é o momento de você testar aquele seu conhecimento, o seu cérebro vai começar a ficar em estado mais de alerta para armazenar aquele aprendizado que você quer ter a longo prazo. Então, colocar em prática os seus conhecimentos, isso serve para qualquer coisa, é extremamente importante para fixar ele na sua cabeça. Beleza? Então esses foram os princípios que eu separei aqui para você se tornar um aprendedor, uma pessoa que tem a capacidade e a facilidade de aprender coisas novas. E eu reforço que quanto mais você aprende coisas novas, diferentes, mais fácil vai ser aprender um outro conhecimento. Isso acontece também com pessoas que aprendem línguas. A primeira língua é sempre a mais difícil, a segunda já fica um pouco mais fácil, a terceira mais fácil, a quarta mais fácil. Então, de fato, o cérebro funciona dessa forma. Quando o seu cérebro aprende a aprender, as coisas vão ficando mais fluidas, com mais velocidade. Então, foque nisso também, com certeza vai ter vários impactos positivos na sua vida. E eu queria dar uma dica extra para você, principalmente para você que ou é atarefado demais, ou que tem muitas matérias para estudar, coisas para fazer no dia a dia. Uma dica de organização que eu uso há muito tempo e é extremamente útil para você organizar suas tarefas do seu dia. Então, o que eu recomendo é que você sempre planeje a sua semana, ou pelo menos planeje o seu dia seguinte na noite anterior. Então, por exemplo, se hoje é quarta-feira à noite e amanhã eu preciso estudar, fazer as tarefas que são necessárias, o ideal é que eu planeje o meu dia hoje à noite, para que quando eu acordar, ele já esteja tudo planejado e eu saiba o que eu preciso fazer. Isso aumenta bastante a sua produtividade, porque você já acorda e não tem que ficar pensando e se organizando o seu dia, sendo que o seu cérebro ainda está engrenando e está acordando.
E mais interessante ainda na organização dessas tarefas é que as primeiras tarefas, ou até a primeira, seja a tarefa mais importante e a mais difícil. É muito útil essa dica, porque suponha que a coisa mais importante e mais difícil que você tenha que fazer, você deixe para o final do dia. Vai chegar no final do dia, depois de você ter feito tanta coisa, e normalmente algumas outras tarefas vão atrasar, você não vai ter energia e tempo suficiente para terminar essa tarefa. E você vai ficar com a sensação de que não fez nada de bom, de relevante. Então, se você começar pela tarefa mais importante e mais difícil, a sua chance de ter uma sensação de realização no dia e de tarefa cumprida é muito maior. Então, recomendo essa dica para você que está estudando ou está com a agenda cheia aí para as tarefas que você tem que fazer. Com certeza vai ser útil. E se você aplicar e sentir um retorno positivo, deixa aí nos comentários também que eu vou querer saber, beleza? Então, se gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e comentar aí qual desses princípios foi o mais relevante para você, qual que você vai começar a aplicar a partir de hoje. Claro, se ficou qualquer dúvida, é só você deixar nos comentários aí embaixo também, que eu vou responder cada um de vocês. Fechado? Então é isso, um beijo no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.